Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Estamos na terra prometida. Esse é um dia muito especial para nós, um dia muito esperado, muito aguardado. Nós temos sido guiados pela nuvem do Senhor nesse deserto. Saímos de diversos lugares como um povo nômade. Essa igreja começou em Lares, passou por pelo menos 2 hotéis até se organizar, voltou para uma casa ali nos Cavaleiros, ali permaneceu durante 8 anos. Dali fomos convocados pela nuvem novamente para retornar para pelo menos 2 hotéis, para nos reunirmos, e estamos finalizando novamente numa casa. Só que a diferença é que essa é a nossa terra, a terra prometida, que o Senhor nos prometeu como igreja dele. E por isso nós estamos numa noite de festa, uma noite muito especial. Guarda esse momento no seu coração, não somente com fotos. Registre esse momento, registre o que o Senhor está fazendo nesse momento, toda a adoração que nós estamos prestando a Ele, as pessoas que estão aqui. Registre esse momento como um momento histórico da nossa igreja. Eu quero desde já louvar a Deus por todos aqueles que contribuíram com esse momento, orando, contribuíram financeiramente, contribuíram com a mão de obra técnica, ou colocando a mão na massa, principalmente nessa última semana, que foi uma semana decisiva. Como vocês podem observar, nem tudo ainda está no devido lugar, nem tudo está finalizado, como vocês observam. Inclusive, em nosso coração, nós gostaríamos de dedicar algo mais perfeito, mais completo, mais finalizado ao Senhor em primeiro lugar, e também às pessoas que aqui sobem para adorar o Senhor. Mas nessa semana a nuvem do Senhor nos convocou novamente, na segunda-feira. Nós tivemos que nos mobilizar rapidamente como liderança da igreja, atendendo o chamado do Senhor para passar o Jordão. Passa o Jordão para a terra que eu prometi a vossos pais, porque essa terra eu vos tenho dado como herança. Foi a palavra do Senhor nessa semana para nós. E nós tivemos que arrumar o acampamento, desmontar as tendas e seguir caminho em direção ao Jordão para atravessarmos definitivamente e chegarmos até aqui, nesse momento de posse desse imóvel que o Senhor nos concedeu. Embora você possa pensar que este é o evento de inauguração, ainda não é definitivamente. Na igreja presbiteriana, assim como as igrejas históricas, existe um momento que marca a inauguração, que é o lançamento da pedra fundamental. Quem já participou de um evento como esse? A pedra fundamental é um registro histórico, é um marco histórico, é um memorial de que ali se reuniu uma igreja do Senhor Jesus Cristo, e deixou sinalizada através de mensagens, através de uma Bíblia de presente, através de um hall de membros, aquele momento histórico para a posteridade. Isso vai acontecer ainda. Nós não sabemos ainda quando, porque temos muitos afazeres, mas é importante dizer que hoje nós estamos aqui pisando este solo e demarcando essa terra como a terra que o Senhor nos prometeu. Então o culto de hoje ele tem essa temática, é a posse do que o Senhor nos prometeu. E você está fazendo parte desse momento histórico. Você é parte disso, dessa trajetória. A maioria das pessoas que contribuíram, além dos membros que estão aqui, estou vendo nosso arquiteto Aldair, sua família, estou vendo nosso contador Diácono Hiller, que está aqui, que estão trabalhando conosco, juntamente com o Conselho da Igreja, com a Junta Diaconal, com a Comissão de Obras, intensamente, para que nós possamos, de fato, estabelecer aqui a casa do Senhor diante de todas as exigências que nos são impostas e que nós devemos obedecer. Porque obedecer às autoridades é obedecer a Deus, porque elas foram instituídas por Deus. Então nós louvamos a Deus pelos parceiros também que Deus tem levantado para que nós estivéssemos aqui hoje nesse lugar. Nossa vizinhança está aqui representada por alguns já, né? E a vizinhança está sempre aqui, passando por aqui, nos apoiando, vindo aqui e nos dando boas-vindas, nesse presbítero Plínio. A vizinhança, principalmente aqueles que estão próximos de nós, ficaram extremamente felizes de que uma igreja presbiteriana se estabelecesse aqui nesse local. E disseram isso por diversas vezes. E nós estamos aqui para ser uma bênção para essa sociedade.
para contribuir com essa sociedade, para trazer transformação aos corações que necessitam de transformação. Outrora, este lugar foi usado para diversas outras atividades, inclusive religiosas, estranhas à nossa fé. Hoje, esse lugar, onde nós pisamos com a planta do nosso pé, está sendo consagrado ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Uma transformação não só física, não só material, tem ocorrido aqui neste lugar. E essa transformação é operada pelo Senhor através do seu povo que marcha atravessando o Jordão para pisar a terra prometida. Aleluia! A palavra do Senhor que veio ao nosso coração nessa semana está em Josué. Você pode permanecer sentado. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Esse é o momento histórico que nós estamos vivendo, um momento de convocação. Convocação que veio em primeiro lugar a Josué como líder do Senhor e que se estendeu ao seu povo, o povo de Israel. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Queridos, para possuir a terra prometida, para cumprir a missão que começara lá nos antepassados do povo de Israel, nos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabeleceu um grande líder em Israel, chamado Moisés, para libertar esse povo do cativeiro egípcio, conduzi-lo por 40 anos até a terra de Canaã, a terra prometida. E no final da sua carreira, já com 120 anos, de acordo com o capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés sobe ao Monte Nebo. De lá ele contempla a terra prometida, mas ele não conseguirá entrar nela, inclusive até pela sua avançada idade, diz o texto. Moisés estava cansado, Moisés estava fatigado, já avançado de dias. E ali o Senhor o toma para si. Ali o Senhor recolhe o seu grande líder. Diz o texto, aí no versículo 10 do capítulo 34 de Deuteronômio, que nunca houve em Israel um profeta da grandeza como Moisés. Todavia, nós sabemos pela palavra de Deus que ninguém, a despeito da sua grandeza, nenhum líder, por mais considerado, por mais relevante que seja, é insubstituível. Por isso, verdadeiros líderes preparam outros líderes para o substituírem. E Moisés fez isso. Pelo comando do Senhor, ele escolhe para si um pupilo. Ele escolhe um auxiliar. Seu nome é Josué.
Josué, então, preparado passo a passo, na intimidade, na revelação de Deus, no caminhar com Moisés, esse é o verdadeiro sentido de discipulado, caminhar junto, para conduzir futuramente esse povo, de fato, até a terra prometida. Líderes têm uma tarefa fundamental no seu ministério: preparar sucessores. E enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei de uma palavra do reverendo Guilhermino Cunha, pastor emérito, pastor jubilado da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, numa palestra que ele nos deu no Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro. E naquela palestra, onde ele apresentava um doutorado que ele realizara nos Estados Unidos, falando sobre liderança, ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Para pastores, para líderes de uma maneira geral: comece a preparar sucessores no dia da sua posse. No dia que você assumir a sua função, você já começa a discipular e preparar outros para continuarem aquela função. E Moisés fez isso. Moisés preparou a Josué para o substituir, para continuar a missão, sabendo que o seu dia chegaria e que ele provavelmente não teria condições de conduzir todo o processo. Josué, filho de Num, é levantado pelo Senhor para fazer isso. E aqui nós aprendemos uma grande lição nesse texto, que fala da posse da terra prometida. A primeira grande lição que nós podemos extrair aqui desse texto é que Deus escolhe os seus líderes para conduzir o povo nesse processo de posse da terra prometida. Líderes escolhidos pelo Senhor conduzem o povo a tomar posse da terra prometida. Isso começou com Moisés e terminou com Josué. Diz o texto que na época da morte de Moisés, Deus falou com Josué e o chamou e o despertou para a sua missão. A missão era conduzir o povo através do Jordão para tomar posse da terra prometida. Pode parecer que, para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, líderes são colocados sempre pela vontade soberana de Deus. Deus deseja sempre colocar determinados líderes para a sua obra. Mas o fato é que quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos que nem sempre líderes escolhidos pelo Senhor assumem a função de conduzir o povo, de pastorear o povo, de liderar o povo, de assumir uma missão como essa de Josué. Quando nós olhamos em 1 Samuel capítulo 10, versículo 17, nós percebemos que o povo exigiu, o povo clamou, o povo apertou os seus juízes, exigindo um rei, porque ele viu nos povos vizinhos, em todos eles, que havia um soberano, havia um rei. O povo estava cansado dos juízes que governavam a terra. O povo estava cansado do próprio Deus, não reconhecendo que Deus era o rei soberano sobre aquele povo. E o povo exige um rei, exige um rei, exige um rei, até que o Senhor envia Saul, que foi um rei desobediente à voz do Senhor. Foi um rei rebelde à voz do Senhor e uma desgraça para o povo de Israel. Esse texto diz claramente que Samuel se dirige ao povo dizendo: vocês vão escolher, porque vocês são rebeldes. Em outras palavras, essa não é a vontade do Senhor, mas é a vontade de vocês que está se manifestando. E disciplinarmente Deus permite que Saul seja o rei de Israel, um rei maligno, possuído futuramente por espíritos malignos, perseguidor do ministério de Davi, perseguidor de morte. Nem sempre líderes que nós escolhemos, que a igreja escolhe, são líderes de acordo ou com a vontade do Senhor. Mas muitas vezes são de acordo com a nossa vontade e a igreja sofre. E as igrejas têm sofrido com isso. Basta você olhar a realidade, a nossa realidade. Diz uma lenda antiga, uma fábula antiga de Esopo, um famoso escritor de fábulas da Grécia Antiga. Inclusive é atribuído a ele o gênero literário das fábulas. E nessa fábula ele conta que os sapos de uma lagoa se reuniram, assim como o povo de Israel, e exigiram de Zeus um rei, um soberano na lagoa. Zeus, você vai lembrar, é o grande deus da mitologia grega.
E os sapos chegaram e exigiram de Deus: queremos um rei, queremos um soberano, queremos alguém que nos governe na lagoa. E exigiram tanto que Zeus resolveu cortar um tronco de uma árvore e jogar na lagoa e dizer assim: esse é o vosso rei. Esse é o vosso líder. E os sapos se alegraram, dizendo: agora temos um líder, olha como ele é forte, olha como ele é grande. Fizeram festa, mas logo perceberam que podiam pular por cima do líder, ou por sobre o líder, podiam fazer o líder de canoa, podiam rolar o líder para lá e para cá, e o líder era inerte. Não dava nenhum comando, nenhuma ordem, nenhuma direção. Apenas ia na lagoa, para lá e para cá, de acordo com as correntes e com o vento. E logo enjoaram daquele líder. Voltaram para Zeus e disseram: esse líder não serve para nós. Nós precisamos de um outro líder. Ele é inerte, ele não faz nada, ele vai de acordo com a correnteza. Nós fazemos o que queremos com esse líder. E aí Zeus, depois de muita insistência, resolve atender o pedido dos sapos e envia um novo líder. Agora é uma cegonha. Vai lá, convoca uma cegonha e envia para a lagoa. Mais uma vez os sapos fazem festa, saltam de alegria, porque chegou uma cegonha, que animal magnífico, belo, extraordinário, na lagoa. Temos uma rainha, temos uma soberana. Mas com pouco tempo eles percebem que a cegonha voa de lá para cá, que a cegonha faz barulho, que a cegonha movimenta as águas e que a cegonha começou a engolir os sapos, a comer os sapos. Então agora temos um problema. Temos um animal agitado demais, soberano demais, que está nos destruindo. Isso também acontece conosco muitas vezes. Nós exigimos até de Deus líderes que satisfaçam a nossa vontade, o nosso querer, que estejam de acordo com o nosso perfil, com o currículo que nós mesmos criamos, quando na verdade é Deus que separa, é Deus que escolhe, é Deus que convoca, chama lá no deserto, no meio das ovelhas, um fugitivo como Moisés, um homem medroso para falar, com dificuldade, e o convoca para ser o maior profeta de todos os tempos de Israel. É Deus que chama um jovem como Josué, aqui já não era tão jovem, já tinha passado bastante tempo sendo discipulado por Moisés, aqui ele é convocado com o Senhor com uma certa experiência de ministério, mas chama Josué, o molda, o forja, o prepara para conduzir o povo nessa jornada. É Deus que escolhe, é Deus que chama, não somos nós que chamamos, não somos nós que escolhemos, nós só confirmamos aquilo que Deus revela à sua igreja. Para que cheguemos a este ponto de possuir um local como esse, nós precisamos sempre de líderes escolhidos pelo Senhor. E eu posso dizer para vocês que essa igreja tem líderes escolhidos pelo Senhor. Por que eu posso dizer isso? Essa igreja tem líderes que perdem o sono, que passam noites em claro, clamando a Deus, projetando, pensando, buscando na palavra de Deus a sua vontade para essa igreja, para que estivéssemos aqui hoje e continuemos nessa obra. Vocês sabem disso. Essa obra tem líderes que abrem mão de recursos pessoais, de tempo pessoal, de prazeres, de atividades de entretenimento, para estarem aqui envolvidos na obra do Senhor. Não só essa obra física, mas também a obra espiritual. Vocês sabem disso, porque essa igreja já atravessou diversas tribulações, adversidades, e a liderança da igreja segurou esse momento firmemente para que chegássemos até aqui. Sim ou não? Essa igreja tem líderes que não são perfeitos. Ninguém é. Essa igreja tem líderes que falham. Mas essa igreja tem líderes que buscam a vontade de Deus. E quando percebem que estão se desviando da vontade de Deus, recuam. Corrigem a rota, a trajetória, voltam atrás e reiniciam o processo de obedecer à palavra de Deus. São líderes que coordenam, que dirigem essa obra. Por isso a 4ª Igreja Presbiteriana de Macaé hoje está pisando na terra prometida, porque tem líderes como Josué, tem líder como Moisés. Você crê nisso, meu querido? Quando nós olhamos aqui para o texto, versículo 3, nós percebemos uma outra lição muito importante. Não basta apenas terem líderes, ou termos líderes, segundo a vontade de Deus, escolhidos pelo Senhor para pisar a terra prometida. Nós precisamos também tomar posse da terra que o Senhor nos concedeu. Versículo 3 diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado
como herança, assim como prometi a Moisés. Eu acredito que Deus nos deu toda a cidade de Macaé como o povo dele. Toda a cidade de Macaé ele nos deu, mas nós precisamos marcar o nosso território. E o nosso território hoje é esta casa, é esse local aqui no Parque Valentina Miranda, em Betiba, Macaé, nesse endereço. O povo de Israel recebeu como herança toda a terra de Israel. Aqui tem os limites, de ponta a ponta, descritos no versículo 4. Mas o povo precisava pisar a terra. A ordem é, o que você pisar, eu vou-lo tenho dado como herança. Por isso nós estamos aqui hoje pisando nessa terra, demarcando um território que o Senhor está nos concedendo. Para chegar até aqui não foi fácil. Nós passamos pelo menos por 7 bairros de Macaé. Pelo menos 7 bairros de Macaé. E nós tivemos espias para fazer isso, assim como diz o capítulo 2 de Josué. Espias foram enviados aos bairros de Macaé para espionar a terra. Quem eram esses espias? Os presbíteros, os diáconos, aqueles que trabalharam conosco, os profissionais que trabalharam conosco, que nos acompanharam tecnicamente para verificar, inclusive, se havia viabilidade para se estabelecer igrejas nesse bairro. Os espias foram a Canaã enviados, trazendo relatórios, foram muitos relatórios até chegarmos aqui, espiarmos essa terra e verificarmos a viabilidade de estabelecermos aqui como igreja do Senhor. Foram muitas lutas, muitas dúvidas, muitas dificuldades. Eu acredito que o nosso processo de atravessar o Jordão começou lá naquela assembleia que nós convocamos da igreja, para que a igreja aprovasse o empréstimo que viria da junta patrimonial, para que nós adquiríssemos esse imóvel, passando pela aprovação da junta patrimonial, o envio do recurso, ali começou o nosso processo de passagem pelo Rio Jordão até a Terra Prometida, para que chegássemos aqui hoje atravessados desse período até esse momento aqui. Não foi fácil. Em muitos momentos, inclusive, víamos esse imóvel escapando das nossas mãos. Um dia, nós tínhamos recebido uma resposta da negociação, parecia que a negociação ia para trás, ia ser não. Houve um recuo abrupto de um dia para o outro, e eu olhava lá da sacada do meu prédio, de lá eu vejo aqui o bairro. De manhã cedo, antes da reunião de oração, 6 horas da manhã, conduzido pelo presbítero Anderson e as irmãs, os irmãos da comissão de intercessão da igreja, do Ministério de Intercessão. Um pouquinho antes, eu olhei para cá, para o bairro Valentina Miranda, e vi uma nuvem, literalmente. E eu olhei para cá e o Senhor me disse, eu tenho confirmado aquele lugar como minha casa de adoração. E eu falei para eles, não sei se vocês vão lembrar disso, naquela manhã eu falei, olha, o Senhor está dizendo que ele repousou a nuvem dele sobre aquele lugar, confirmando aquele lugar como a casa do Senhor. E a coisa se reverteu. Depois a proprietária disse que Deus falou com ela. E a coisa se reverteu e nós continuamos o processo até chegarmos aqui. Muitas foram as batalhas. Batalhas espirituais, batalhas emocionais, embates que nós temos naturalmente na projeção e no trabalho da obra do Senhor, dúvidas financeiras, desafios altíssimos para nós vencermos e continuam ainda conosco. Mas nós temos atravessado esse Jordão e hoje nós estamos pisando esse lugar e tomando posse como o Senhor promete aqui no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como herança. Louvado seja Deus por isso, por essa vitória, querido. Louvado seja Deus por isso. Muitas outras coisas maravilhosas o Senhor há de fazer por nós. Nesse processo, o Senhor garante no versículo 5 que ninguém poderá resistir. Ninguém te poderá resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E por que isso? Porque Deus está no negócio. E o que Deus promete sempre cumpre. Vai cumprir a promessa dele lá atrás, para os patriarcas, para Moisés. E ele vai cumprir o que ele prometeu. E ele tem cumprido o que ele nos prometeu. Então, ele garante que ninguém, absolutamente ninguém, nenhuma força humana ou espiritual, nenhuma resistência, nenhuma burocracia, nenhum embate vai resistir ao que Deus tem para fazer através do seu povo, porque esse povo anda debaixo da nuvem, do comando, da luz, da unção, do poder de Deus. Aleluia.
Há uma outra lição também muito importante que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, essa noite especial. E ela se repete 3 vezes no texto. É um comando do Senhor. Uma ordem muito importante de Deus. Eu aprendi nas Escrituras que quando ordens, comandos são repetidos mais de uma vez, eles são muito importantes. Esse comando é repetido nos versículos 6, 7 e 9. Ser forte e corajoso. Você pode repetir? Ser forte e corajoso. Deus deu essa palavra a Josué. Ele precisava ser forte e corajoso. Você sabe por quê? Ele ia conduzir um povo para uma terra estranha, adversa. Seriam pelo menos 7 cidades inimigas, fortalecidas por muralhas, protegidas por guerreiros gigantes que os espias se assustaram, se apavoraram. A maioria deles voltaram dando um relatório negativo da terra. Inimigos de morte do povo. Além disso, ele teria que conduzir um povo de milhares que não era brincadeira, um povo que dava muito trabalho. Que deu muito trabalho a Moisés e daria para ele também. Traria dificuldades para ele. Então ele precisava ser forte e corajoso, por isso o Senhor repete aqui 3 vezes para ele. No versículo 6, ele precisava ser forte e corajoso para conduzir o povo nesse processo de posse da terra prometida, para ser o líder que vai à frente, que mostra o caminho, que orienta. Ele vai fazer isso aqui. Quando você lê o capítulo 1, aí ele vai fazer a preparação a partir do versículo 10 de como eles vão, a logística, o projeto, de como eles vão atravessar o Jordão. Tem sacerdotes estrategicamente posicionados, tem a arca do Senhor que vai à frente, todo um processo para que a travessia do Jordão seja um sucesso, e a posse da terra. Ele vai conduzir o povo, né, no capítulo 2, para espiar a terra, e definitivamente para passar o Jordão aí no capítulo 3, tocando aquela terra que é a herança do Senhor. No versículo 7, novamente o Senhor diz para ele que ele deve ser forte e corajoso. Para quê? Para ter cuidado de fazer tudo consoante a lei que o Senhor deu a Moisés. Ele deveria meditar nessa lei dia e noite. Ele deveria falar dessa lei. Ele deveria não se desviar dessa lei para a direita ou para a esquerda, olhando para o alvo, para o objetivo da lei. A posse da terra. E nós também, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como liderança, temos tido esse cuidado. Em primeiro lugar, de observar o que o Senhor deseja. O que a lei do Senhor exige de nós para estabelecermos um local como esse. Até a ordem do culto, o posicionamento das cadeiras, tudo tem sido pensado, né? Até o calor que vocês estão sentindo agora também foi pensado. Foi pensado, só não deu tempo de estabelecer, como eu falei para vocês. Se você for na sala lá dentro, for visitar a sala lá dentro, está cheio de ar-condicionado não falta. Tá? Chegaram, nós só precisamos instalá-los. Inclusive, se tiver mão de obra disponível, pastor, eu sei instalar ar-condicionado profissional, pode se dispor. Procura o presbítero Plínio, o presbítero Anderson, estou aqui para colaborar. Aí você não vai sentir calor nos próximos cultos. Difícil lidar com essas colunas, né, Aldair? O que nós fazemos com essas colunas? Arrancar não dá, senão desaba tudo. O acesso ainda não está pronto, como vocês viram. Tem uma escadinha leve, mas precisamos de rampa, precisamos de um acesso adequado. Isso tem sido alvo de muito planejamento, de muito estudo, de muita conversa. Esse conselho conversa diariamente. Nós conversamos constantemente com o nosso arquiteto, conversamos com o nosso contador, ele constantemente consultando todo o processo, com todo zelo, todo cuidado, conforme está na palavra de Deus e conforme o magistrado civil, conforme as leis do nosso país exigem para fazer tudo consoante a essas leis. Para termos toda a documentação, para funcionarmos livremente como igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive o magistrado civil tem que obedecer também a palavra de Deus. Né? Tem que seguir também a palavra de Deus. Então nós temos observado isso como liderança, assim como Moisés passou a Josué, uma tradição, uma constituição foi passada para nós, um manual, um regimento interno, um estatuto, rege essa igreja e precisa ser observado. Nós temos feito isso. Nós precisamos pregar essa palavra, essa lei do Senhor, dia e noite. É isso que transforma corações. É isso que fará com que pessoas dessa comunidade, ao redor dessa comunidade, da cidade de Macaé,
encontrem salvação aqui nessa casa, a pregação genuína, verdadeira, sincera da palavra do Senhor. Então, Deus diz para Josué aqui no versículo 7, ser forte, muito corajoso, segunda vez. E a terceira vez que Deus vai dizer para ele está no versículo 9, ser forte e corajoso. Para quê? Para enfrentar as adversidades, os inimigos, porque eu sou contigo. Isso é extraordinário. Eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Isso resume tudo que nós precisamos, toda a garantia que nós precisamos. Toda a certeza que nós precisamos para continuar essa jornada, para caminhar, porque a obra material continuará, apesar que dizem que a obra de igreja nunca termina, nós esperamos que um dia ela termine aqui nesse lugar, né? Está sempre em reforma, assim como é o lema da nossa igreja, a igreja reformada sempre se reformando. A obra espiritual só terminará quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Nós devemos entender também que uma obra como essa não é gerida somente pelas nossas vontades, nossos quereres, nossas cores prediletas, o nosso design predileto, embora nós queiramos estabelecer isso. A vontade de Deus é que tem que se manifestar nesse lugar, nos mínimos detalhes, porque a casa não é nossa, a casa é de Deus, a casa é dele. Então hoje nós estamos celebrando aqui uma posse do que é do povo de Deus, herança do Senhor, mas o proprietário maior, primaz, o dono de todas as coisas, é o Senhor, o cabeça da igreja que nos orienta em todo o processo. Todo o processo. E aí nós vamos entender melhor qual é a vontade de Deus para esse lugar. Queridos, nessa noite especial, nessa noite de posse da terra prometida, nós somos muito gratos ao Senhor, muito gratos a vocês, a todos vocês que têm colaborado, simpatizantes, amigos da igreja, também visitantes que têm colaborado com essa obra. Nós precisamos ainda de vocês muito, há muita coisa que fazer. Talvez não tenhamos chegado nem a 50%, nós precisamos fazer aqui nessa obra. Há muitos detalhes e nós temos tempo para isso e vamos fazendo, né, de acordo com a vontade de Deus, com a orientação de Deus. Mas nessa noite especial, essa noite que marca esse lugar como terra do Senhor, terra do povo de Deus, eu gostaria que você realmente pisasse esse solo, que colocasse realmente a planta dos seus pés neste solo e declarasse que esse lugar é terra do Senhor. E como terra do Senhor é herança nossa. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu sei que você já entrou, que você já pisou, mas às vezes nós não tomamos essa consciência que na atmosfera espiritual, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas declarações, as nossas intercessões, elas têm muito efeito. A nossa fé tem efeito na atmosfera espiritual. E quando nós declaramos o que nós vamos declarar aqui hoje, nesse momento, pisando esse solo aqui, pisando esse solo, e você está convidado a pisar toda essa área, né? Cuidado que aqui embaixo ainda tem muita coisa para ser acertada, mas você pode pisar, pode vir de dia, inclusive aqui, pisando mesmo essa obra, esse local. Você está declarando que não importa o que houve aqui no passado, que tipo de atividades houve aqui no passado, o Senhor está derramando o seu sangue precioso sobre este local, sobre esse patrimônio, que expansões serão feitas aqui, para frente, para trás, para cima, para o lado, que esse espaço será curto, pequeno, né? Na verdade, ele superou até uma expectativa. Eu daí, a gente falava de 70, está com quase 100 mesmo. Quase 100 cadeiras aqui dentro, né? Que é o nosso limite aí, por enquanto. Né? Mas a gente tem que deixar Deus trabalhar e expandir, né? Expandir, deixar Deus trabalhar. Então, que esse espaço seja pequeno, nós possamos expandir para onde o Senhor for nos mostrando isso, que tenha acessibilidade para todos entrarem aqui, todos entrarem nesse lugar, independente da sua condição física, da sua condição moral, como pecadores que são, que as pessoas tenham acesso aqui a essa casa, tenham acesso livremente. Essas portas estarão abertas durante a semana aí, viu?
não é só durante o culto. Nossa secretaria será montada aqui, essas portas aí de vidro já foram feitas para isso, para que as pessoas visualizem aqui o que está acontecendo, o atendimento que será feito aqui, sejam atendidos, nossos vizinhos sejam atendidos aqui durante a semana inteira. Toda. Tá? Não só no domingo à noite, ou numa escola dominical, ou numa reunião. Acho que as pessoas tenham acesso a esse local aqui. Então a vizinhança vai ter essa liberdade. As pessoas terão a liberdade de vir aqui e serem atendidas, né? Socorridas nesse lugar. Que esse seja um lugar de cura, que esse seja um lugar de milagres. A partir de hoje, agora, quando nós pisamos esse solo sagrado do Senhor. Então nós vamos orar, você vai levantar suas mãos nesse momento e vai pisar conscientemente essa terra sagrada. E você vai orar comigo nesse momento, consagrando esse lugar ao Senhor, dedicando essa casa ao Senhor nesse lugar. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar este lugar de posse da Tua promessa, do Teu comando, da Tua orientação, da Tua palavra, em submissão completa a ela. Nós pisamos a esse local, depois de termos passado pelo Jordão, pelos processos legais, pelos processos espirituais, pelas batalhas que continuam, porque a guerra ainda não acabou, pelos projetos, pelas reuniões, por espiar a terra, pela confirmação que é esta terra, pela posse que tomamos hoje, ao pisar esse solo, nós louvamos o Teu santo nome. Nós Te exaltamos, Senhor. Com a planta dos nossos pés, nós pisamos esta terra prometida e declaramos que este lugar, que esta terra, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus para cancelar, para eliminar toda obra de feitiçaria, toda resistência, toda oposição espiritual e humana. Nós consagramos esse local como povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar. Aleluia.